Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assiste pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje, domingo, dia do Senhor, segundo domingo da Quaresma, dia 5 de março de 2023, o Evangelho de hoje de São Mateus, capítulo 17, versículo do 1 ao 9. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhe Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui? Se queres fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desceu a montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje nos apresenta a transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus escolhe 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Tiago e João eram irmãos, e sempre que tinha algo importante para acontecer, Jesus escolhia esses 3 discípulos para estar com ele. E aqui Jesus os chama para subir a alta montanha, o Monte Tabor. Então, Jesus ali diante deles vai se transfigurar. São Mateus vai relatar que Jesus teve uma transformação. O seu rosto brilhou como o sol e suas roupas ficaram brancas como a luz. Jesus se apresenta diante dos discípulos. Jesus tem uma prefiguração para os discípulos da sua face gloriosa. Assim como Jesus brilha no reino dos céus, assim Jesus se apresenta aos discípulos nessa brancura, nessa luminosidade, para que eles sejam preparados para quando Cristo ressuscitar, também eles possam, quando nós terminarmos a nossa jornada, se formos julgados merecedores do reino dos céus, também possamos contemplar essa face gloriosa do Cristo. Lembra quando São Saulo, a caminho de Damasco, perseguindo os cristãos, Jesus aparece para ele, e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aquele brilho, quando Saulo olha para Jesus, olha para aquela luz, Saulo fica cego. E assim é o brilho do aquele que olha para o Cristo transfigurado, para o Cristo glorioso. E aqui nós vemos que quando Jesus se transfigura, aparece a figura de Moisés e de Elias. Moisés, o responsável pelas leis, Elias, o maior dos profetas. E aqui os discípulos não sabem o que fazem, querem fazer tendas para que eles permaneçam mais tempo ali, mas aparece Deus Todo-Poderoso, quando uma sombra encobre e envolve todos eles, e dali Deus vai falar: Este é meu Filho amado, no qual pus todo o meu agrado. Escutai-o. Verdadeiramente, meus irmãos, o caminho da conversão, nesse caminho que nós peregrinamos nesse mundo, verdadeiramente só alcançaremos o reino de Deus
se nós escutarmos as palavras de Jesus, se formos orientados na nossa vida pelas palavras do Cristo. Os seus evangelhos, os seus ensinamentos nos conduz verdadeiramente para a vida eterna. As leis de Deus, as leis de Moisés, os 10 mandamentos, também são normas que Deus nos coloca para que nós possamos verdadeiramente seguir a nossa vida servindo a Deus, obedecendo a Deus. E tudo isso que Deus quer para cada um de nós é a nossa salvação. Jesus chama os discípulos e os orienta para que só pudessem revelar essa face maravilhosa, dessa experiência maravilhosa que os discípulos tiveram depois da sua ressurreição. Jesus ressuscitasse dos mortos. Portanto, meus irmãos, Jesus se transfigura para cada um de nós, para transformar a nossa vida, para que nós possamos ser iluminados por sua luz e que nós possamos verdadeiramente abrir os nossos corações e escutar as palavras de Deus e verdadeiramente dar testemunho de Jesus nessa nossa caminhada, nessa peregrinação rumo à vida eterna. Que nós possamos ter a graça de caminharmos escutando as suas palavras, cumprindo os mandamentos, de um dia poder contemplar também nós essa face gloriosa do Cristo Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz, o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom e abençoado domingo para cada um de nós.